Quando o indivíduo ele identifica que ele não é apenas uma estrutura biológica, material, química da existência no mundo, e ele começa a perceber que existe mais coisa entre o céu e a terra do que creia a sua vã filosofia, então ele tem que considerar o místico. O fato é que existe um mistério sublime, existe um algo para além de tudo aquilo que nós conhecemos, existe um algo para além da nossa carne. E a religião, ela propõe uma conexão com esse algo, ela propõe um desvendar dessa realidade transcendente. E é por isso que a religião, ela persiste. E aqui está o sentido da própria palavra, né? Religare, não é? Ou seja, faz com que o ser humano se converta, volte para si mesmo e comece a se perceber como um ser que tem que ter um sentido nessa história toda, não é? Tem que ter um sentido nesse mundo. Sem a consciência da espiritualidade, você não tem o que fazer nesse mundo aqui. Esse mundo é um bando de androides, um bando de zumbi andando pela rua, valores totalmente idiotas, tolos, né? Construídos por uma sociedade decadente. A religiosidade, que é uma energia que se transforma em religião, se transforma em arte, se transforma em curiosidade para além do aqui e agora, e isso se chama conhecimento, tá certo? Se transforma em solidariedade, isto é, amor para além da minha família, do meu grupo próximo, tá? Então, essa seria a capacidade chamada religiosidade. A gente que gosta da religião verdadeira, porque eu não gosto de religião nem de igreja, né? Porque eu acho que é uma formalidade. É necessário, formalidade é necessário, mas transgride, né? A religiosidade real, original, sabe? Uma coisa que é difícil, difícil, porque a gente vive num mundo formal, né? Para a nossa sanidade mental, a gente não consegue viver num universo, num mundo que não tenha sentido, que não tenha coerência, não tenha plausibilidade. Por que eu estou aqui? Qual é o meu destino? Qual o sentido da minha vida? E isso só o sagrado pode oferecer de modo mais consistente e com mais convicção. Olha, para você ter a visão do sagrado, é preciso você caminhar na fé. E dentro da espiritualidade beneditina, você vê no irmão com quem você caminha o Cristo também, a quem você vai servir e com quem você está caminhando. Você vê no enfermo o Cristo. Você vê em cada visitante, seja ele um turista que passa aqui 10 minutos, ou seja ele aquele que vem buscar hospedagem para fazer um retiro pessoal. Você tendo a visão sacramental, você vai ver nos acontecimentos a ação de Deus, né? Você vai ver na chegada de alguém que você não estava esperando, a visita do próprio Cristo.
Para mim, o sagrado, ele está em todo lugar. O mundo é sagrado. Qualquer momento é um momento sagrado, desde que eu tenha a percepção de enxergar algo que me faça transcender, algo que me faça ir além daquilo que eu sou. Então, um encontro com um amigo, um encontro com uma pessoa no elevador, um momento de solidão, um momento de uma relação sexual, um momento de trabalho, de realização no trabalho. Todos esses momentos podem ser momentos sagrados, a partir do momento que eles me levem a uma transcendência, a uma elevação do meu ser. O que está acontecendo conosco agora, este momento é sagrado. E com consciência budista, sabemos que é único e irrepetível. Você pode me entrevistar daqui uma semana e não vai ser a mesma coisa. Vocês vão mudar, eu vou ser outra pessoa, não vai estar caindo esse toró que ninguém esperava. Entendem? Em geral, a noção de sagrado é de alguma coisa separada, que nos torna diferente ou torna o objeto diferente. Naturalmente, na religião messiânica, esse nome sagrado também é utilizado, por exemplo, o solo sagrado, né? Mas mesmo em se tratando de solo sagrado, não é uma noção de que é um lugar que a gente fica isolado do mundo, não. É um solo sagrado que tem uma proposta de integração do ser humano com a natureza, do ser humano consigo mesmo, do ser humano com o divino, não é? Para nós, cada canto aqui é sagrado. Mas, então, uma planta tem hora para tirar. Para tirar, ela tem que pedir para ela. Precisamos fazer isso em todos os lugares que nós fomos buscar. Você entra num ambiente religioso, independente de ser Umbanda ou não, você pode ter uma experiência mística, algo que transcende as suas percepções mais densas, e aí a gente entende que ele começa a ter uma aproximação do que seria o sagrado. Daí o sagrado, ele é múltiplo mesmo, é o próprio indivíduo, é a noção de Deus, no caso da Umbanda é Deus, é os orixás. E aí, na Umbanda, a coisa começa a ficar toda contemplativa, porque se os orixás é a natureza, tudo que entende por vivo e natural é sagrado. A natureza, na sua essência, ela é sagrada. Mas o ser humano, por não se conhecer, ele viola o sagrado. Porque o ser humano foi educado para buscar fora dele. E, na verdade, ele tem que buscar dentro dele. Tudo que é fora dele é amuleto. Tudo que é fora dele é bengala. Tudo que é fora dele é enfraquecimento. Quando ele busca dentro dele, ele encontra o sentido do externo. O sentido do externo está no interno. غير هذا ليس هناك تقديس. الله هو المقدس. القرآن كلام الله. الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعصوم من الخطأ فقط. Sagrado para nós somente Deus, o Criador, e sua palavra, o livro sagrado, e também um estímulo muito grande, respeito muito grande pelo profeta Muhammad, que é o mensageiro nosso, a quem nós seguimos seus passos e a sua vida. Fora isso, as pessoas, todo mundo são pessoas normais. E o mesmo respeito nós temos por todos os profetas e mensageiros anteriores ao profeta Muhammad, e principalmente o penúltimo Jesus Cristo, que nós consideramos, reconhecemos, respeitamos e seguimos da mesma forma como seguimos o nosso profeta Muhammad. Consideramos como algo muito sagrado o nosso próprio Deus, né? Deus Jeová, o Deus que criou todas as coisas. E consideramos sagrado também aquilo que Deus considera como sendo sagrado.
O seu próprio Filho Jesus Cristo, ele é sagrado. O próprio nome de Deus é sagrado. Jesus Cristo, quando deixou como modelo a oração do Pai Nosso, ele mesmo disse, né? Santificado seja o teu nome. Santificado como sendo algo colocado à parte, algo separado, como sendo algo sagrado. Complementarmente, gostaria de mencionar que consideramos a vida sagrada e também o sangue como algo sagrado e um dom dado por Deus, por Jeová. Na religião messiânica, o que há de mais sagrado é a própria vida, a nossa própria vida que nos liga a Deus, né? Então a vida é sagrada. É também sagrada a nossa relação com o fundador, Messias, que nós chamamos de Meixo Sama. É uma relação sagrada. O que nos liga ao Messias Meixo Sama é também a própria luz que é transmitida pelo Jorei. As pessoas, ela tem, como tudo na vida, elas acabam profanando o sagrado, né? A ayahuasca ou o daime, não importa o nome que ele tem, a IAGé vegetal, né? Ele é um deva. E se você não tiver essa consciência do sagrado dentro de você, de receber esse ser, entendeu? Você acaba só tomando o daime, só tomando o vegetal, o IAGé, o Nico, os índios, mas não tem contato com o divino, né? Então antes eu acho que o sagrado tem que estar dentro da pessoa, a pessoa tem que estar aberto. Eu falo porque eu vejo pessoas assim, tem mirações assim maravilhosas, né? Ai, teve mira, mas o que ela compreendeu daquilo? Que ensinamento que ela trouxe daquilo, né? Então é uma questão de sutileza. Sagrado é sutileza. Aqui não tem um canto que não é sagrado. Cada lugar aqui é de um ancestral. Tem um ancestral Cafundegi, que é o senhor da terra. Tem um ancestral que é o senhor dos astros, que é tempo. Tem um ancestral da terra, que é da Zunçaba, que é Catendê. Tem um ancestral de estrada, que é Encoce. Então, você é profundamente sagrado, eu sou sagrado. É claro que não faremos um culto a você e nem fará um culto a mim, mas nós devemos nos perceber como sagrado, já que entendemos que temos origem numa criação divina, e esse divino que é assim abstrato, né, ele sim é a ele que a gente rende culto, né, que rende uma devoção. No centro espírita, se você entra no centro espírita, você vai ver que nós não temos culto exterior, não tem ritos, não tem rezas, não tem ofícios, não tem oficiantes. Daí a pessoa fala, mas o espiritismo não cultiva esse aspecto sagrado, o espiritismo não tem um culto exterior, não tem. E por uma razão muito simples, a doutrina espírita nos orienta que todo o processo de nossa comunhão com Deus é um assunto eminentemente pessoal, entre nós e o Criador. Se eu eleger alguém ou alguma coisa, se eu eleger um oficiante ou um ofício, eu estarei transferindo para alguém ou para alguma coisa algo que eu tenho que fazer. O sagrado é tudo, a natureza, tudo o universo. É uma tolice fazer lugares sagrados. Lugares sagrados. Lugares sagrados você que cria, você que constrói na sua mente. Seu padrão de vida, aquilo que você constrói como sagrado. O sagrado ele não existe, ele é uma ficção também. Você constrói um templo e fala que é sagrado. Mas fora já não é mais, né? Então ali você vira um santo dentro do templo. Só do templo já sai fazendo cagada para todo quanto é lado, né? Que já não é mais sagrado. Agora, quando você cria o sagrado em todos os lugares e dentro de você, onde você vai, o sagrado está com você. É uma questão de ponto de vista, de filosofia de vida só, né? Eu não preciso de lugar nenhum para falar com os espíritos, eu não preciso de cerimônia nenhuma para falar com os espíritos. É uma questão de naturalidade.
Você precisa de uma cerimônia para conversar com a tua amiga? Você pega o telefone e liga para ela. No astral é a mesma coisa. Precisa falar com o espírito, você chama. Tá folgado aí, vem me ajudar aqui. Não sei se é sagrado. A coisa mais importante, sabe, é ter pureza de espírito. A única coisa que tem de valor mesmo em nós, porque nós somos uma parte da natureza, um pedaço da natureza. Agora, o ego, como eu mesmo, é o valor da alma da gente. E nessa alma da gente, o que vale mais é a pureza. Pureza, você consegue ver a realidade do jeito que ela é. Porque a gente tem muitas informações, como é que fala? Conceitos, né? Que forma, né? A sociedade cria um conceito dentro da gente, né? Então a gente não consegue libertar hoje em dia. Mas se você tiver pureza de espírito, você consegue enxergar a realidade, né, da vida. Porque a gente, sem querer, só vê as formas das coisas, né? Não consegue enxergar o lado anterior das formas, né? No budismo, ou tudo é sagrado ou nada é sagrado. Você vai ter que decidir se a vida, se o universo é sagrado ou não. Porque se for uma coisa que for sagrada, uma flor for sagrada, tudo é sagrado. Se você não vê uma flor como algo sagrado, então nada vai ser sagrado. Porque tudo é igual. A mesma origem, o mesmo desenvolvimento, o mesmo fim. Começo, meio e fim. Todos os fenômenos são impermanentes. E nós, seres humanos, também somos impermanentes. Temos a mesma origem no útero, o mesmo desfecho na sepultura. Todo mundo envelhece, adoece. E todo mundo tem as suas dificuldades para lidar com perdas. Todo mundo recebe o mesmo sol, o mesmo ar, as mesmas águas. Os alimentos são colhidos da terra, todo mundo come os mesmos frutos da terra. Então, ou é sagrado tudo isso, ou nada vai ser sagrado. Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. O que a gente entende como sagrado é aquilo que está presente em todos os lugares, tá? Então, todas as formas presentes no universo são expressões do todo. Então, na visão de Vedanta, tudo é sagrado. A consciência desenvolvida entende e percebe o sagrado em tudo. E percebe a presença de Deus em tudo. Um dia desse estava lendo uma passagem das nossas escrituras que um praticante de yoga, milênios, ele fez muita austeridade para se encontrar com seu Shiva, que é a divindade mais elevada. E ele disse: seu Shiva, eu faço qualquer coisa para você me dizer onde Deus está. Aí seu Shiva respondeu: eu faço o dobro para você me dizer onde Ele não está. Então, quando a gente desenvolve, quando a gente desperta a nossa consciência, a gente vê Deus em tudo. Em todas as religiões e até naqueles que não são religiosas, porque tudo é uma centelha de Deus. É nessa compreensão da totalidade, e que a gente aqui prefere utilizar esse termo Ishvara, para não trazer nenhum preconceito junto, é aquele que está em todos os lugares, todas as formas, todas as expressões. A gente, olhando para o universo, olhando para nós mesmos, a gente vai ver que existe uma coerência, uma organização, uma inteligência. Tudo funciona perfeitamente bem. A primeira questão do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que é Deus. É até uma pergunta interessante, que é objeto até de discussão às vezes, né? De dúvida das pessoas. E Kardec não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. Você não consegue identificar Deus, mas você pode definir o que é Deus, o que ele representa para o universo. Ele criou tudo, ele está em tudo e está em todos, é a causa primária de tudo. Tudo vem de Deus.
Então sim, aí somos monoteístas, acreditamos num Deus absoluto, que podemos chamar de Deus, mas na linguagem interna é Olorum. E aí nós temos orixás, que são expressões de Deus. São fragmentos do Deus único, absoluto. A esses nós chamamos de divindade, e não de deuses, dentro da Umbanda. Que se manifestam, se identifica eles manifestado como parte de Deus na natureza, como a conhecemos. Mas a divindade, a relação minha com as divindades, eles são meus pais, eles são os meus mestres, eles são o meu orientador. Pai Angonu, para mim, que está dentro de mim, eu trago na minha memória, na hora que eu estou angustiada, opa, eu não estou sozinha. Eu não sou uma pessoa só. Mas quando você te reconhece, então, enquanto orixá, enquanto inquice, enquanto energia, enquanto guia, você nunca mais se sente sozinho. Então a relação da divindade é uma relação de purificação, é uma relação de companheirismo, é uma relação de parceria, é uma relação de fé. Então tem Deus, que é acima de tudo para nós, que é Zambipupo, e depois tem os filhotinhos deles, que são os inquici, que são os orixás, entendeu? Que Deus existe. Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. Porque se nós somos racionais, é porque Deus é um racional superior a nós. Se nós temos uma energia pura, limpa e perfeita, que está materializada dentro da nossa cabeça na forma de glândula pineal, ela não é só uma função endócrina, mas é uma função cósmica. A humanidade vai descobrir isso aí, através da evolução da natureza e da revelação que é contida na obra Universo Desencanto. Deus é uma energia superior a todas as energias. Deus é uma mecânica. Então eu costumo sempre dizer o seguinte: filho de Deus, Deus é. Se nós somos filhos de Deus, também somos deuses. Somos uma parte dele. Em geral se pergunta se na messiânica ela é uma crença monoteísta. A gente costuma dizer que ela é monoteísta no sentido do Deus Supremo, mas também politeísta, porque a gente vai também acreditar que nos locais da natureza, mesmo no ser humano, nós temos então o que são chamadas divindades protetoras, né? Então mesmo o ser humano, ele tem divindades protetoras. Então a relação é com Deus Supremo, mas também com as outras suas manifestações, né? Então é comum as pessoas olharem, né, para essas diferentes deidades e enxergarem o hinduísmo como politeísta, mas não é. Tá? Todas essas diferentes formas ou diferentes aspectos do todo estão apontando para um único, que é o próprio todo. Porque tudo é uma energia só. Tudo faz parte do Criador, da fonte, como a gente fala, né? O que seria o divino para a pessoa é o que está dentro dela, as crenças dela, né? Então, se ela acredita que o divino dela é Buda, é Buda. Se ela acredita que o divino dela é Oxalá, é Oxalá. Se é Jesus, então, porque é um universo particular dela. É o que ela se relaciona, então é o divino que está dentro dela. Então é isso que ela vai entrar em contato, né? Não quer dizer que ela não vai ter contato com outros seres, que ela não vai ver outros seres, mas nunca vai, o Daime, ele nunca vai violar o que é sagrado, o que é divino para dentro de você. Ele vai te colocar na frequência certa. A gente pode usar o exemplo do sol, tá? Por exemplo, você abre a janela do seu quarto, o sol entrou no meu quarto, certo? Errado, né? O sol não entrou no seu quarto. O que entrou no seu quarto foi a energia do sol. Mas a energia do sol faz parte do sol, também é sol. E não é errado dizer que o sol entrou no meu quarto. Mas se você quiser conhecer mais profundamente o sol, você vai entender que existe o energético sol. O globo solar, que está localizado muito distante. E dentro do globo solar tem o Deus do sol, chama-se Surya. Então, da mesma forma, Deus é essa energia toda, obviamente ele ao mesmo tempo está localizado em cada átomo. Dentro de uma visão cristã, talvez seria o Espírito Santo. Ou seja, nós somos uma energia de Deus, o Filho. Existe Ele no coração de todos, que é o Espírito Santo, nós chamamos de super-alma, mas Ele tem sua própria morada.
Krishna, seu próprio mundo, a pessoa. E ele, muitas vezes, vem a esse mundo, assim como o Filho de Deus veio à Terra há 2000 anos, o Pai também veio há 5000 anos, também foi uma personalidade histórica e executou atividades sobre-humanas. Uma delas é o Bhagavad Gita, o diálogo com um discípulo guerreiro chamado Arjuna, não é? Uma das grandes referências de estudos que a gente vai ter é a Bhagavad Gita, né? E você pode ter essas duas leituras da Bhagavad Gita, uma com uma visão não dual e outra com a visão dual. Tá? A visão de Vedanta, tradicionalmente, é a Dvaita Vedanta, essa visão da não dualidade. Tá? A dualidade a gente já conhece, a gente convive com ela no dia a dia, mas essa visão de você como aquele livre de limitação, a gente vai ver que esse precisa ser conhecido. Allah huwa Deus, huwa Allah ilah wahid bi kulli shay. A palavra Deus, em todas as religiões, significa a mesma coisa. Que esse mundo, esse universo criado e cuidado por um único Deus, somente Ele existente. A pessoa mais importante do universo é o nosso próprio Deus, o Deus que criou todas as coisas. Né? Todas as coisas existem pela vontade do nosso Deus, que tem um nome, segundo a própria Bíblia Sagrada, que é Jeová. Esse nome aparece mais de 7.000 vezes na Bíblia Sagrada. Se todas as coisas têm nome, se tudo que Deus criou tem nome, quanto mais o próprio Deus não deveria ter um nome, e tem, e por isso que nós o chamamos de Jeová. Deus é para nós um pai. Deus, ele é soberano. Deus é onipotente. Deus é onisciente. Deus é onipresente. Nesse exato momento, ele sabe do que está acontecendo aqui. Até porque ele conhece até mesmo os nossos pensamentos. Então Deus, para nós, é um ser supremo presente, que nos orienta, que fala conosco, que a gente sente a presença dele, a unção dele, a graça dele dentro de nós. Deus é um Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e a Ele nós nos dirigimos em oração. E essa oração ela é feita a partir de uma ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus, quando Ele diz: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Então nós cremos que oramos a Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Deus Filho, Jesus Cristo, Senhor e Salvador, e o próprio Senhor Jesus, ele disse: olha, eu vou para o meu Pai, mas eu não vou os deixar órfãos. Eu vou porque é necessário eu ir para que vos seja enviado o Espírito Santo Consolador. Então nós metodistas cremos que o Espírito do Senhor está aqui. Nesse tempo aqui, enquanto estou conversando, enquanto estou falando, o Espírito do Senhor está aqui. O Pai, Deus Criador, o Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo, né? O amor, aquele que santifica e que conduz. São três pessoas unidas numa única substância. Então, vejam, Deus é pessoa, não é ideia abstrata. Deus, a gente pode dizer que é aquele que cria do nada, é o princípio primeiro. Ou como diz Aristóteles, Tomás de Aquino, o motor imóvel, aquele que move tudo, que não é movido por ninguém. É o princípio. E esse Deus é pessoa. Ele tem rosto. Deus assumiu a nossa carne, a nossa condição humana, de tal modo que a sua mensagem se tornou compreensível. E nós temos um Deus não como outras religiões. Por exemplo, os gregos. Os deuses ficavam lá no Monte Olimpo observando. Nós temos um Deus que assume a nossa condição, a nossa carne, as nossas dores, e passa até pela morte. Então, essa é a primeira mensagem que eu deixo. Deus é pessoa, é um tu, e é bom saber que a gente tem um Deus que passou pela nossa condição
e que, portanto, é capaz de nos entender. Então aqui está a grande novidade do cristianismo, não é um Deus distante, alheio. Olha, a minha experiência de Deus é do Deus da revelação. É o Deus revelado por Jesus. E a grande nova que ele trouxe foi essa: ele é Pai. Ele não é só juiz, né? Ele é Pai, né? E o que nos dá a força para a caminhada é exatamente nós nos sentirmos amados. Porque o Pai é aquele que ama, é aquele que cuida, né? E amar, para mim, né? Quer dizer, dentro do ensinamento do próprio Jesus, amar é cuidar, amar é dar atenção, amar é eu me aproximar de você, amar é eu ter, a partir da compaixão, ter uma atitude de misericórdia. Tudo isso foram ensinamentos de Jesus. Deus é, para mim, um ser superior, que infelizmente nós seres humanos tornamos muito humano, não é? Deus é muito mais mistério, não é, do que revelação. É um ser que eu sinto que ele existe, eu sinto a sua presença, como qualquer pessoa no mundo pode senti-lo, mas é um ser que é indeterminável. Para nós seres humanos, é um ser que eu não consigo determinar. Toda palavra para Deus é muito pequena, não é? Uma energia positiva, não é? Mas até a própria palavra energia positiva é limitado para esse ser superior que é Deus. Agora, Deus é uma coisa, entidade diferente do ser humano, né? E sem querer, o ser humano, ele quer idolatrar uma imagem humana, né? Mas hoje, modernamente, as pessoas não acreditam em Deus como imagem humana, não. Tem semelhança, né? Muita coisa, a natureza. Porque Deus é... O que é Deus? Deus é quem dá existência a tudo, né? E não é pessoa humana que dá existência a tudo, né? Energias, né? Energia que dá vida a tudo, né? A palavra energia é um conceito que está por aí. Tem rádio energia, tem o rock, a energia tá boa, aqueles shows de rock ou de qualquer coisa onde junta muito, temos aqui uma energia e tal. A energia é legal porque também é um conceito científico. Então ela tanto move o cosmos, quanto é uma coisa que está cada vez mais necessária para mover a economia, né? Quanto ao mesmo tempo é uma coisa que você sente dentro de você quando você encontra alguém com quem você entra em relação especial. Vamos chamar do que quiser. Então você sente energia. Então essa capacidade que a gente tem de sentir energia é uma capacidade sagrada. Não é mais tão comum acreditar naquele Deus com barba como a igreja representava, mas a tendência da filosofia moderna mesmo, dos nossos tempos, né, da espiritualidade, é você ver Deus dentro de cada um, dentro de você. Eu acho que a astrologia mostra que você, na verdade, se você, como ela lida com os 12 deuses, que são 12 arquétipos baseados na mitologia grega, né? Então, na verdade, você tem um Deus que tem 12 subtipos dentro dele, dentro de você, e você vai desenvolvendo ao máximo que você puder esse Deus dentro de você, porque Deus também precisa de evolução, não existe, quer dizer, nós como Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, não sob o ponto de vista morfológico, mas é sob o ponto de vista de poder criador, e que nós somos detentores e que temos que desenvolver através do nosso processo evolutivo. Tem uma metáfora muito legal que eu acho que representa o que é Deus, é a metáfora do hindu que está no deserto. À noite, ele se deita no chão, na areia, e de repente ele vislumbra um céu maravilhoso, repleto de estrelas, imenso. Não é? Nesse momento, esse hindu é tomado por uma sensação de medo
um profundo respeito, né? Porque ele vê algo imenso diante de si, mas ele não consegue definir isso exatamente. Isso é Deus para a gente. Para os gnósticos, a divindade é uma divindade transcendente, inefável, não é um senhor de barba sentado nas nuvens comandando a criação, muito longe disso. Os gnósticos eles têm uma visão totalmente transcendente e sublime da divindade. Essa divindade transcendente, que é efetivamente o Deus dos gnósticos, ela se desdobra desde um primeiro momento em que ela se polariza, ela se manifesta e efetivamente se polariza, no que nós chamamos de polaridade masculina e polaridade feminina. E a partir dessa polaridade masculina e feminina, que é o princípio também de todos os mistérios sexuais, é criado o mundo. Deus não é um patriarcado, Deus não é machista, Deus não é essa figura machista e nem masculina construída pela religião. Nós entendemos Deus como um ser que, apesar do reflexo que nós temos teológico dele ser o da figura masculina, isso se deve a uma sociedade patriarcal. E que hoje você não tem sentido para isso, então isso tem que ser desconstruído. Então Deus não é Deus, ele é Deus, ele é pai, mãe, ele é um ser que não se define, que abarca toda a diversidade. A representação do ser divino já foi um ser extremamente superior que após criar o mundo se sumia lá para dentro das nuvens, acabou-se. Aí com o tempo isso estava muito desagradável, desconfortável, então precisava inventar mediadores. Então inventaram mediadores. Mas em outro tipo de sociedade, Deus não era um ser masculino, não era uma palavra masculina. E nem era uma palavra singular, havia deuses ou deusas, deuses e deusas, tá certo? A religião é um produto da sociedade, consequentemente Deus também. Então sempre pensar que Deus é uma criação da coletividade e depende do modo como essa coletividade vive, né, que é o olhar da sociologia. Ficção. Só isso. O papel é livre, ele aceita qualquer coisa. Então, os religiosos, às vezes até no seu dia a dia, têm o mau costume de inventar histórias e atribuir a elas o status de fato, que nem Papai Noel. Ficção de adultos, só que muito mais deletéria. Ele sempre foi uma ficção. É uma invenção dos povos antigos. Por ter uma ignorância muito grande com relação à criação, com relação a toda, se inventa um modelo, né? Se cria um modelo psicológico, na verdade. Ele é mais psicológico do real. Né? E a partir do momento que esses povos começam a infringir essas ideias para o seu povo, para a sua cultura, se torna uma coisa de massa. Né? Mas todos esses deuses colocados até hoje são deuses falsos, são deuses de uma psique humana primitiva e decadente. Né? Então, e nós hoje ainda nos consideramos essa criatura primitiva e decadente. Então, se eu fizer qualquer modelo de Deus, vai estar errado. Então, não tem nem que pensar em Deus. Por isso que o budismo tem uma filosofia muito clara nesse aspecto. Né? Um dos primeiros mandamentos de Buda é esqueça Deus. Deus não é o problema. Deus, você não tem que se preocupar com Deus. Tem que se preocupar com você. É você que está próximo, você tem que desvendar o mistério que está dentro de você. Deus é uma coisa muito grande para você desvendar com a pequenez que nós somos. Então vamos trabalhar naquele que está próximo, que somos nós. Né? Então o budismo ele não se preocupa muito com Deus. Eu também não me preocupo com Deus. É uma questão muito simples. Para alguns ele dizia que sim, e para outros ele dizia que não. Os discípulos, intrigados com a resposta do Buda, como pode responder de maneira diferente a mesma pergunta para diferentes pessoas, perguntaram isso para ele. Quando a pessoa transfere tudo para os outros, eu preciso dizer que Deus não existe, para ela ser um pouco mais responsável com as escolhas dela, com a vida dela e com o mundo, porque ela precisa assumir as suas responsabilidades. Então eu digo que Deus não existe. Se a pessoa precisa confiar e precisa de algo além dela para se sentir encorajada, equilibrada, motivo para viver, eu falo que Deus existe porque aquilo para ela vai equilibrá-la. Então ele não dava uma resposta única para esse sentido.
Sabe que essa pergunta, quando fizeram para Shakyamuni Buda, não era para uma monjinha boba que nem eu, perguntavam para Shakyamuni Buda, às vezes ele calava. Ele não deu resposta. E uma vez disse, tem coisas que a mente humana é incapaz de compreender. Se isso disse Shakyamuni Buda, eu não vou acrescentar mais nada. Sabe que para mim isso nunca me preocupou, Thiago. Tem pessoas que dizem, nossa, eu entrei porque eu queria saber quem era Deus. Eu respeito muito ele onde estiver. Nunca me incomodou a presença ou não dele, realmente. Nunca foi um obstáculo ou uma ajuda. Eu estava muito bem com ele e sem ele. Então, para mim, isso de não ter essa imagem, como nós temos, não me deixa de... Não tira religiosidade, não tira misticismo na minha prática. Só que, por exemplo, o que é morte, para mim não tem importância. Eu quero saber o que é vida. Eu tenho o que eu tenho agora. Irrepetível, único, curto, maravilhoso. Dizem que é tão difícil nascer ser humano, que perder esta chance, nossa, que tristeza. Se estamos formados pelas mesmas moléculas, mesmos átomos de todo o universo, você poderia ser uma galáxia, ele uma supernova e eu uma lua dando voltas, porque somos seres humanos aqui. Só temos um eterno presente que já passou. Só letreia presente e já é passado. É um futuro que vem, passa e vira passado. Então, a gente o que tem é a vida. Como eu vivo este momento, como eu vivo em plena presença este momento. Por que estamos aqui? Qual o sentido da nossa vida? Né? De onde viemos, para onde vamos? São questões que a humanidade colocou e que as religiões procuram dar uma resposta. Para nós cristãos, a resposta está em Jesus, que passou por este mundo fazendo o bem, que deu a vida por nós, que ressuscitou e que realizou o projeto de salvação. E a partir da ressurreição de Jesus, a gente pode dizer que a vida não termina no túmulo, não termina na morte, né, mas que a vida prossegue junto de Deus. Essa é a fé cristã. A grande novidade é a ressurreição. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não teria sentido nenhum a nossa fé, a nossa igreja. O sentido da vida só perguntando para Deus, né? Por que Deus nos criou? Isso aí é o problema dele, né? Nós sabemos é que nós existimos. Eu não posso questionar por que eu existo. Posso questionar assim de onde eu vim, para onde eu vou. Mas questionava por que eu existo, por que Deus resolveu nos criar e criar o universo e criar essa parafernália toda de mundos que se movimentam e de seres que evoluem. Isso é uma questão que está no âmbito de Deus. E quando tivermos verdadeira pureza no coração, então nós poderemos responder essas dúvidas todas, porque então nós estaremos realmente vendo a Deus, né? Como dizia Jesus. E o verdadeiro sentido na vida está o ser humano evoluir para ele se conhecer, porque quando ele passa a se conhecer, ele vive melhor, ele vive em equilíbrio com as leis naturais da natureza. Ele vai colocar em prática o verdadeiro sentido do amar ao próximo como a si mesmo. Muitas pessoas, elas se perguntam qual é o sentido da vida, por que estamos aqui, qual é o objetivo. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina, nos orienta e nos diz que o sentido da vida é termos uma boa amizade com o nosso Deus. E criar a vida foi um ato de amor, a principal qualidade de Jeová. معنى الحياة بشكل عام في الإسلام. المسلم لا يختلف عن غيره، البشر هو بشر، حياة عادية، ولكن تسبق بصبغة العبادة لله في كل شيء. A vida para nós é como para qualquer povo, qualquer comunidade, de viver em paz, em harmonia com todo mundo. E para nós muçulmanos pode ter uma característica maior, é de fazer tudo em prol do agrado de Deus. Fazer tudo aquilo que agrada ao Criador e que também beneficia a toda a comunidade onde nós vivemos. O sentido da vida é aquele que eu quiser dar para ela.
Isso, na verdade, até vale para os religiosos, no sentido que alguns deles escolheram dar, escolhi esta história de ficção e o meu sentido vai ser o dado por esta história de ficção aqui, no qual eu vou acreditar com todo o meu coração e meu cérebro. É impossível sair disso, né? Essa é a escolha que a pessoa fez, tanto que o sentido da vida de diferentes religiosos é diferente. E de diferentes religiões também é diferente. O sentido da vida dos ateus é qualquer um que eles queiram dar, inclusive nenhum. O sentido da vida do budismo é basicamente o assunto principal do budismo. Existe sofrimento. Quais são as causas do sofrimento? Eu devo abrandar o sofrimento que existe, devo não causar sofrimento onde não existe e, se possível, eu devo bani-lo onde ele existir. Então, a questão do sofrimento é essencial. Você resolvê-lo na sua vida e auxiliar os seres a não sofrerem ou abrandarem ou extinguirem seus sofrimentos, as suas aflições. Isso é um bom sentido, uma boa razão para viver, não acha? A vida é o que há de mais precioso, né? É realmente assim, é uma dádiva que nós temos, por isso nós precisamos também respeitar e valorizar, né? Deus criou cada um de nós com uma missão. Mestre Sama vai falar muito disso, da missão do ser humano, que é trabalhar em conjunto com Deus para a criação de um mundo em que todos nós possamos viver com mais harmonia, com saúde, com prosperidade. Então, todos os ensinamentos de Mestre Sama, eles foram deixados para que nós pudéssemos caminhar em busca de dar vida a essa vida que a gente já recebeu de Deus. Então, na messiânica se fala muito em vivificar. O sistema político ideológico aí faz com que você acredite que tinha que ter uma casinha, um trabalhinho para trabalhar, aquela coisa vai ser feliz pela vida, vai ser realizado com você. Isso é uma grande mentira, né? Porque tá todo mundo com tudo aí, tá todo mundo infeliz. Porque falta algo, falta a nossa essência, né? Tá todo mundo com medo da morte, né? Tá todo mundo com medo do outro lado. Enquanto não tiver essa consciência, essa barreira entre o plano espiritual e o plano físico cair, né? A vida que as pessoas levam aqui não tem sentido. Por isso que os orientais chamam isso de Maia, né? Isso é uma ilusão, as pessoas vivem uma ilusão boba, né? Ser famoso, fazer sucesso, né? Comprar um carro do ano, a puta ilusão tola, isso não leva a nada. E tem duas fases, diríamos assim. Uma fase é que a gente quer se assenhorear, desfrutar, controlar, e depois chega um tempo, depois de vida, você começa a perceber que isso produz muita ansiedade, é uma ilusão, e aí você começa a amadurecer e começa a fazer o caminho inverso, né? Então é uma experiência talvez necessária, assim como uma criança, o pai dá um brinquedo para ela. Não que isso seja real, é uma ilusão, mas ela precisa disso, para depois ela de alguma forma amadurecer. Então isso faz parte de um plano divino, essa experiência nossa, até que uma hora a gente vai entender que não somos controladores de absolutamente nada, não somos proprietários de absolutamente nada, e que esse mundo tem um defeito de fábrica, diríamos assim, que as coisas não dão tão certo, né? E chega uma hora a gente vai querer uma posição real e permanente, né? Não permanecer vida após vida, reencarnando, até quando? Tem que parar com isso. Acreditamos que estamos aqui para evoluir, mas ainda não entendemos o que nos faz evoluir de fato, já que, como eu citei, tudo que pode se dizer como processo evolutivo ou ato daqueles evoluídos nada mais é do que uma boa educação e não evolução. O resultado da sua vida terá valido a pena justamente se você conseguir desencarnar, morrer em paz, com consciência tranquila. Se você é capaz de dormir com consciência tranquila sobre todas as coisas do seu dia a dia, você dorme com consciência tranquila, você pode morrer, porque você está em paz. E se você morre em paz, sua vida foi boa. Estamos aqui então para tentar fazer dessa experiência uma vida boa de ser vivida. E aí depois ver o resultado disso tudo, sem neura, sem desespero, sem pressão, né? Porque senão você não é o que você é de fato. Se eu assumo
na minha vida o desejo de seguir os passos de Jesus, de falar como Jesus, de pensar como Jesus, de agir como Jesus, não necessariamente desejando ser Jesus, porque isso seria uma prepotência, mas desejando seguir os seus passos, desejando caminhar como ele caminhou. E ao mesmo tempo, ele, Jesus, fez discípulos. E aí eu me assumo na condição de um discípulo de Jesus. Então, o meu sentido de vida é ser um discipulador. O meu sentido de vida é fazer discípulos. Como presbítero da Igreja Metodista, como um pastor na igreja, seria muito fácil se eu pudesse, domingo a domingo, durante os nossos cultos, oferecer uma receita para a semana. Aí eu chegava aqui para a igreja e falava assim: olha, meus irmãos e irmãs, está aqui a receita dessa semana, vá e viva essa receita. Mas não é assim. Cada um tem a sua liberdade de interpretar, tem a sua liberdade de pensar. Muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande de pensar na morte. O que é a morte? Numa brincadeira a gente poderia dizer: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. E se nós quisermos buscar sentido para a nossa vida, nós temos que olhar para a morte. A vida é como uma moeda que tem duas faces, né? Cara e coroa. Quando você encarna, você está na face cara da vida. Quando você desencarna, você vira para a coroa. A vida é uma só. Ela se projeta tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Não tem nada de terrível, de tétrico. A morte é apenas o retorno à nossa pátria. Morte é mudança de roupa. O Bhagavad Gita fala que assim como uma pessoa, isso vai acontecer exatamente comigo, né? Ela troca de roupa quando ela está suja, quando ela está inútil, por roupas novas. Então o corpo é isso, o corpo é como pneu, né? Ele gasta, você tem que trocar, não tem jeito, né? E a morte nada mais é do que esse momento no qual você cumpriu com o seu karma, né? Quando nascemos para essa realidade, nós morremos para a de onde viemos. Aqueles que ficaram sofrem a nossa partida por estarmos vindo para essa realidade. Espero o nosso retorno. Morrer aqui é também deixar triste aqueles que ficam, mas para retornar ao seio daqueles que um dia também se entristeceram com a nossa vinda. Isso é o ciclo natural, né? Viver e morrer. A morte é como o nascimento, né? É uma coisa natural, né? Tudo vai se renovando, né? A parte formal, a parte material principal. O nosso corpo é feito de parte eterna e parte temporária. Por exemplo, os átomos que fazem as células, eles são eternos, é a energia eterna. Agora, as células têm um tempo de vida. Então nós somos feitos de duas partes, né? Eternas e temporárias. Mas a nossa alma em si, ela é eterna. Mas a gente não tem capacidade ainda de pensar que a gente é eterno. A gente gosta de limitar tudo, sabe? Então a gente nunca vai ser, enquanto a gente for limitando as coisas, nunca vai ser eterno de verdade. Mas as energias nossas vai passando. No budismo não existe a morte, existe continuidade. O budismo declara que esse corpo é temporário. A mente dura, vai além dele. Você pode ressurgir aqui, lá em qualquer outro local. O seu karma, que é o conjunto das consequências das suas escolhas, fará você nascer nessa família ou naquela, em condição favorável ou desfavorável, enfim. Tudo que for você, tudo que for relativo a você vai ser decidido por merecimento, como consequência das suas escolhas. Quatro coisas estão ligadas ao karma. A família que você nasce, não do ponto de vista negativo. Por exemplo, se você nasce numa família honesta, ética, de pessoas piedosas, é um karma excelente, né? Uma família estruturada, que não, né? Aishwarya, que significa riqueza, isso também é karma, facilidades ou dificuldades. Shruta, inteligência, e Shribir, saúde. Então cada um de nós, a gente já nasce com uma bagagem. E a gente lida com essa bagagem, e nessa vida a gente está preparando a mala para a próxima vida, criando nosso próximo corpo.
Então, uma sequência de experiências, né? E a morte também é importante, assim como, por exemplo, o dia acaba, a gente já está cansado, você tem que dormir, começar tudo de novo. Essa coisa de dividir o tempo em fatias, né? De dias, semanas, meses e anos, é importante para você virar a ampulheta e ganhar um pouco de energia e recomeçar, não é? Então, existe a transformação. Se você pegar a sua foto com 2 meses de vida, a sua foto recém-nascido, a sua foto com 2 anos, com 12 anos, a sua foto agora, você vai ver que já teve vários rostos, várias feições, seu corpo, tudo é diferente. Você mesmo já existiu de diferentes maneiras aqui, sem chamar isso de morte. A morte, na verdade, ela não existe, como eu falei. Ela existe de uma forma simbólica, porque tudo se transforma, né? Antes de ser corpo de matéria, nós somos energia. Antes de ser. Depois de energia vira pingo d'água, que é o espermatozoide. Do espermatozoide vira um bebê. Um bebê vira criança. Primeiro vira um feto, bebê, criança, e vai crescendo. E quando a pessoa morre, ela vira energia. Dimensões que voltam para a natureza, dimensões da continuidade, né? Dimensões e outras que ficam na alma dos outros. Tem um ente querido, ele está dentro da sua alma, né? A pessoa já morreu, mas ele continua lá, né? Essa parte é a parte eterna das pessoas, é a alma, né? Mas muita coisa continua, né? Tal como o DNA continua há milhões de anos, né? Muitas características da alma também continuam tudo, né? Resto das gerações, né? A morte não existe, né? Eu que convivo como médium com espíritos o tempo todo, né? Com gente morta, né? Como a gente diz o tempo todo, né? Isso não existe, né? É uma concepção, é um conceito também. As pessoas que não têm uma percepção de uma realidade subjetiva, quando morre alguém da família, fica totalmente angustiada porque morreu, não vai ver mais, desapareceu, não tem contato, né? Mas comigo é diferente. Minha mãe morreu 3 dias depois, eu estava conversando com ela. Então a morte é a separação desse corpo material, mas nós que temos o corpo espiritual sabemos que ele é eterno. Então a morte é esse momento de separação, seja por velhice, por doença, não é? O ideal é que seja uma morte assim, o mais natural possível. Só que nos dias de hoje, cada vez mais, com o uso desenfreado dos medicamentos, ou mesmo de toda a indústria química, essa morte cada vez vai sendo o menos natural possível, né? A religiosidade popular, muito da religiosidade popular e mesmo de uma visão não religiosa, uma visão materialista do mundo, enxergam a vida como essa realidade contida entre o nascimento e a sepultura. Os gnósticos, assim como as grandes escolas esotéricas de todos os tempos, falamos Cabala dentro do judaísmo, do sufismo, ou dentro do budismo e do hinduísmo, nós temos as grandes escolas do Tantra, as escolas tântricas superiores, as grandes escolas esotéricas, elas sempre tiveram muito claro que essa centelha divina, ela retorna a esse mundo continuamente. Na medida em que ela não consegue, em uma única vida, realizar esse trabalho de libertação e de nascimento espiritual, ela precisa progressivamente retornar para que esse trabalho seja realizado. Que esse ciclo de vida e morte, ele só vai ser interrompido quando você reconhece a natureza do eu, tá? Quando você tem o conhecimento. E aí essas sucessões de vida e morte, isso cessa. Na Bíblia está claro, ao homem é dado morrer uma só vez. E quando ele fala dessa morte única, ele está falando dessa morte física, dessa morte corpórea. Agora, o Espírito, para todo aquele que aceita a Jesus como seu Senhor e Salvador, na nossa crença, na nossa afirmação de fé cristã, para todo aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, esse Espírito está salvo. E essa salvação, ela dá ao ser humano, a este ser, esta vida eterna. Essa vida que, sim, aí sim, nós cremos, e aí eu volto a falar de uma forma muito simplista,
Nós cremos no céu, nós cremos na Nova Jerusalém, nós cremos nessa morada preparada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós entendemos que quando a gente morre fisicamente. Uma vez tendo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você passa a ter vida eterna após a morte física. Então nós trabalhamos e a nossa esperança durante esta vida de trabalho é para conseguirmos a vida eterna. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem absolutamente nada, nem têm mais recompensa, porque toda lembrança deles caiu no esquecimento. Versículo 6. Também seu amor, seu ódio e seu ciúme já não existem, e eles não têm mais parte em nada do que se faz debaixo do sol. A Bíblia foi muito clara em dizer para nós, a palavra de Deus, que os mortos não têm sentimentos. Os mortos não podem ver, não podem fazer nenhum bem, não podem fazer nenhum mal. É como se tivessem então num sono profundo. Olha, a morte possivelmente não é tão ruim quanto morrer. Morrer talvez seja muito ruim. Tem maneiras muito ruins de morrer. Agora, a morte em si é exatamente o que acontecia comigo antes de eu nascer. Eu estava exatamente no mesmo lugar, em nenhum lugar, eu não existia. Ninguém sofre estando morto. Estando morto, só vai. Eu estando vivo poderia apreciar isso. Puxa, não posso ir tomar um sorvete. Mas eu não vou existir para apreciar a falta disso. Uma coisa que os ateus costumam ouvir muito, por exemplo, você é só ateu aqui, né? Na hora da morte, os ateus estão sempre clamando por Deus. Se você não é um médico que trabalha numa UTI, você nunca viu ninguém morrendo, muito mais um ateu. As pessoas inventam essas coisas e vivem como se fosse verdade. Elas estão se distanciando da realidade, o que para mim é praticamente a definição de insanidade, né? Insanidade é isso, você se distancia da realidade. É no momento da morte, só naquele momento, que o ser humano consegue se entregar totalmente nas mãos de Deus. Enquanto esse momento não chega, a gente sempre vai apoiar aqui e apoiar ali. O momento da morte, segundo o cardeal Martini, é um momento de entrega total. Assim como fez Jesus, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. É só nesse momento que a gente consegue, de fato, se entregar totalmente nas mãos de Deus, né? Então a morte sempre permanece um mistério. A igreja tem um documento que diz assim, Gaudium et Spes, é diante da morte que o enigma, que o mistério da condição humana mais se adensa, mais aparece. Por que nós temos que morrer? É a porta, né? Que vai nos levar para o grande encontro com aquele que nós servimos aqui, né? Não pode ser vista de outra forma, né? É claro que para essa passagem você vai ter que se preparar, né? Uhum. Nos prepararmos para morrer. Eu acho que essa é uma tarefa que quem pratica os ensinamentos de Meixo Sama, lógico, a gente pratica durante a vida, mas é uma preparação para a morte. Quanto melhor a morte, melhor a nossa possibilidade também de servir no mundo espiritual de uma maneira mais elevada, não é? A morte, para mim, é uma passagem. Ela é uma passagem para uma dimensão superior. Por nós termos um condicionamento religioso, nós usamos a palavra céu, né, para a dimensão depois da morte, ou então casa do Pai, sei lá, são palavras também muito pequenas, como as palavras que a gente utiliza para Deus, né? Essa dimensão superior eu acredito que seja aqui mesmo, seja onde nós estamos. Eu acredito que nós estamos cercados de pessoas que já passaram por essa dimensão superior. E o que é essa passagem? Essa passagem é a nossa própria iluminação. Eu, quando estava no útero materno, eu tinha uma condição de ser
não é? Que era limitada. Quando eu nasci, essa limitação, eu superei essa limitação, mas encontrei outras limitações nessa existência. Quando eu passo para a morte, ou quando eu faço a passagem que nós damos infelizmente o nome de morte, eu termino essa trajetória e é como se fosse um nascimento para uma dimensão superior, que é a minha iluminação, é a completude do meu ser. Aí eu me torno um ser pleno, sem limitações de espaço e de tempo, não é? Onde eu possa estar onde eu quiser. Não é? Eu acho que as pessoas que passam pela morte, elas se tornam pessoas totalmente livres, não é? E atingem a completude da vida. Não fiquem admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a voz dele e sairão. Os que fizeram coisas boas para uma ressurreição de vida, os que praticaram coisas ruins para uma ressurreição de julgamento. Então, Jesus Cristo nos prometeu que as pessoas terão uma oportunidade de vida, uma oportunidade em que elas poderão expressar se desejam viver numa terra paradisíaca, em que haverá paz, harmonia, igualdade, não existirá violência, haverá saúde, e as pessoas voltarão e poderão decidir se querem continuar vivendo ali ou não. Uma oportunidade muito interessante. Porque se eu encontro um sentido para a morte, eu vou encontrar um sentido mais profundo para a minha vida. Então eu vou procurar viver bem, porque a minha vida tem sentido. Não por medo da condenação do inferno, isso não. Eu vou procurar viver bem porque a minha vida tem um sentido, a minha presença nesse mundo tem sentido. E procurar viver bem como? Deixando a nossa contribuição para o bem comum, cada um na sua área, na sua profissão, vai procurar fazer bem aquilo que faz, de tal modo que a passagem por esse mundo, por essa vida temporal que nós chamamos, ela vai adquirir um sentido. Então a religião é aquilo que dá um sentido mais profundo para tudo, não só para a vida, mas para uma doença, para uma perda, para a morte. Toda religião tem a sua teodiceia. O que é uma teodiceia? São edifícios de legitimação das experiências dolorosas. Toda religião explica o sofrimento, as guerras, a morte, a doença, as catástrofes naturais, entende? Os grandes acidentes. Toda religião explica completamente essas circunstâncias, mas porque ela precisa consolar as pessoas precisam viver num mundo dotado de sentido, de plausibilidade. As religiões, com o tempo, elas foram sendo assumidas erroneamente, a meu ver, como as doadoras de fórmulas definitivas, mas elas não são. Se as religiões estivessem próximas da verdade, elas não estariam quebrando pau, discutindo, se matando como estão. Isso significa que elas estão numa religião de trevas, uma religião de profundas trevas, onde elas constroem seus próprios arquétipos e acreditam que só elas estão com a verdade e a outra não. E aí o conflito vai acontecer inevitável, um conflito cultural, em cima de um conflito econômico, em cima de tudo que se junta para criar uma visão de que o conflito é religioso. O conflito não é puramente religioso no Oriente Médio. Imagine que daqui a 300 anos as pessoas se matem por diferentes interpretações do que aconteceu na saga Star Wars. É isso que está acontecendo. Nada mais, nada menos, né? As pessoas brigando, se matando para saber quem tem o amigo imaginário melhor, ou uns dizendo aos outros que a imaginário é o seu, então vou te matar. A Idade Média, em muitos aspectos, não passou. É triste, muito triste, sabe? A ganância, antigamente, sempre que existiu religião, né? Religião formalizada,
Não a religião natural, a religião, depois que atinge uma certa grandeza, ele se compartilha com o governo do país, dos impérios, e a religião é utilizada para dominar outros povos. Começa por aí. Acho que é importante a gente entender que nós tivemos um período da nossa história onde a religião ela andava atrelada ao Estado. E isso não foi produtivo socialmente. Isso, pelo contrário, produziu desigualdade, produziu mazelas, produziu opressão para a sociedade como um todo. Então, hoje você vê que, inclusive, tem uma bancada cristã que é extremamente fundamentalista, de maioria evangélica, e que isso é legitimado pelas religiões e pela igreja como um todo. Isso eu considero perigoso até. Isso chega a ser criminoso. Porque o discurso religioso ele é um discurso muito opressivo no sentido de que ele não se permite ser questionado. E aí você vê pessoas que vão à mídia, autoridades religiosas que vão à mídia, inclusive defender políticos achando que eles não podem ser tocados, que eles são intocáveis porque eles são ungidos de Deus. Sob esse discurso religioso, você fundamenta uma legitimação para a opressão do mais pobre. E isso é criminoso, para não dizer só antiético, isso é criminoso. Às vezes, a fé ela pode ser instrumentalizada e não ser sadia. Se for a fé em Jesus Cristo, aquele que deu a vida por nós, pautada na Bíblia, no Evangelho, vai ser uma fé sadia. Agora, se for uma fé em favor dos meus interesses, ou para encobrir erros, ou para... Tem gente que se esconde atrás de uma fé. Isso é diabólico. A gente sofre muito ainda. Porque como a política é dominação, e nós não somos os dominadores. Nunca fomos e nunca seremos. Não somos minoria. Isso também está na hora de ficar isso muito claro. Na política você vê os grandes reflexos dessa ingerência da religião na sociedade, ao arrepio da lei, que deveria fazer com que o Estado fosse laico, mas nem no executivo, nem no legislativo, nem no judiciário isso é levado a sério. A laicidade do Estado é uma das muitas leis do país que simplesmente não pegou. Olha, a igreja ela tem crescido muito. Com o crescimento da igreja, cresce dentro destas igrejas pessoas vocacionadas para a política. E a igreja acaba exercendo uma influência também politicamente falando, porque passa a ter seus representantes ou seus membros lá no executivo, lá no legislativo, até mesmo no judiciário. Então acaba exercendo uma influência muito grande sobre as decisões a serem tomadas ou as leis a serem criadas, porque a igreja passa a ter muitos representantes. Na verdade, precisaríamos ter mais para que outras leis absurdas que são apresentadas não venham a serem votadas até. E esta é a influência que a igreja deve exercer na sociedade em um todo, não só na parte espiritual, na parte social, mas também na parte política. Aquele que é político tem que cuidar de todos. Eu não tenho que cuidar do povo da minha igreja. Se eu sou uma vereadora, eu tenho que cuidar de todo mundo. Então eu sou evangélica, mas pera um pouquinho, eu vou ver o que as comunidades de matriz africana precisam. E eu acho que é importante que a igreja entenda que o seu lugar no Estado é o lugar de denúncia, é o lugar de cobrar, de fiscalizar do Estado quando ele não olha pelo mais pobre, quando ele não olha pelo marginalizado, quando ele não olha pelo oprimido. Esse é o papel da igreja, e não de atrelar e dar mãos e auxiliar na opressão. Então isso é perigoso. E a gente precisa entender que na nossa sociedade existem opções de religião. A gente precisa entender que a religião ela não pode ser opressora. Ela não pode ser mais um instrumento para pesar nas costas dos mais pobres
Eu me preocupo muito com o fundamentalismo cristão. Enquanto as pessoas estão preocupadas com o fundamentalismo no mundo islâmico, como se não houvesse fundamentalismo entre nós. E há. E isso precisa ser purificado, sobretudo pelos líderes, por aqueles que estão no governo dessas igrejas, né? Porque o fundamentalismo pode virar meio de manipulação. Quer dizer, a gente acaba reproduzindo, né, aquilo que a gente sempre condenou, manipular consciências, impor, colocar medo, né? Conflitos, né? Eles são muito mais com base política, né? E fundamentalista, né? Seria uma interpretação errônea, às vezes até do que o próprio fundador disse, né? Quer dizer, um muçulmano, verdadeiramente muçulmano, ele não faria algumas loucuras que os fundamentalistas fazem, né? Hoje eu vejo muitas religiões tentando, politicamente até no Congresso e tudo mais, barrar leis que venham a possibilitar a evolução do ser humano. Por quê? Porque essas religiões não entraram em diálogo com o conhecimento humano, com aquilo que o conhecimento humano já descobriu da nossa natureza humana e da nossa biologia, da nossa vivência em sociedade. Essas religiões estão atrasadas em termos de conhecimento humano e mais pregam ignorância, preconceito, do que realmente a transcendência do próprio ser humano. Então há questões reprodutivas, questões da sexualidade que as religiões se intrometem indevidamente. É um campo que não devia se meter. Isso vale para questões como o aborto. Quer dizer, o aborto se torna uma medida necessária, mas não, ninguém reconhece, ninguém admite a disfarçatez que alguém seja tão louco ou louca de chegar a dizer assim: ah, eu vou no shopping e em seguida vou fazer um aborto. Quer dizer, não é uma coisa assim alegrinha, não é. O budismo, o Buda, preservam o livre-arbítrio das pessoas. Você é um mundo, ninguém sabe o que acontece dentro dele. Seus sentimentos, seus pensamentos, suas pendências, temores, rancores, suas lembranças, suas necessidades. Então você é livre para viver a sua vida. O budismo só orientaria que cada escolha tem consequências, não é? Então a pessoa deve estar o tempo todo avaliando o que está decidindo para si, se isso realmente é conveniente para ela ou não. Fora isso, é a liberdade de escolha dela. Isso também prevalece no caso do aborto. A pessoa vai abortar, eu sou contra, eu vou me intrometer, vou impedir a pessoa que aborte. Eu vou ajudar a educar a criança, vou ajudar a trocar as fraldas da criança. A criança adoece, vou financiar a farmácia, vou pagar as consultas médicas, um plano de saúde para essa mãe. E palpitar na vida do outro é muito fácil. Intrometer na vida do outro é realmente muito fácil. Então, se você perguntar a um budista, eu vou praticar o aborto, estou com vontade de fazer o aborto. Se você perguntar isso a um budista, ele não vai te encorajar, não vai dizer faça, é isso mesmo, vai e faça. Entendeu? Ele vai dar um aconselhamento, mas ele vai respeitar a sua escolha. Se você escolher isso, ele não vai te julgar, não vai te condenar, não vai te xingar, não vai dizer que você é o pior ser humano que existe na face da Terra, porque não é bem isso que nós vamos pensar. E hoje você vê dentro dos movimentos sociais se discutir aquilo que antigamente, por conta da religião, se considerava indiscutível. A questão do aborto, a questão do direito civil das comunidades LGBTs, o direito da mulher, não só sobre o aborto, mas sobre o próprio corpo. Eu não consigo, sabe, como no século XXI ainda tenhamos essa divisão, homem e mulher. Eu vejo ser humano. E um ser humano que chora, um ser humano que está procurando emprego. Então, uma visão muito parcial, muito pobre, muito tacanha. E continuamos com essa visão. Tem muitas escolas, inclusive budistas, que não reconhecem as monjas. Minha escola é nem morta, não consigo. Entende? Não por ser o fato de ser mulher, é que me negam como ser humano. Eu estou aqui como sexo que me dê a natureza, Buda, os anjos, não me importo. Eu sou mulher, mas mais do que mulher, eu sou um ser humano. Eu sou uma Buda. Buda no sentido que quero acordar, quero saber o que está acontecendo, quero viver minha vida independentemente do meu sexo. Que tenhamos uma visão diferente também é cultural.
Se você tivesse sido criado brincando com bonequinhas, você teria outra visão do mundo. Mas a inserção da mulher no candomblé, ela é legítima, entendeu? Ela pareia com o cargo sacerdotal do mais alto grau. E mesmo que seja patriarcal, um homem, ele não pode estar dentro do processo de cuidar de uma pessoa na iniciação espiritual sem ter uma mulher, porque ele não tem útero. No Daime também é machista. Nós somos as pioneiras que temos, assim, né, um comando mais feminino. Tenho meu marido, mas graças a Deus não tem problema com meu marido em relação a isso, né? Tudo tá certo na vida da pessoa. Porque o masculino é tão importante quanto o feminino, né? O que a mulher confunde é que ela deu o poder ao masculino. Então é isso que a gente trabalha dentro do Sagrado Feminino, né? Que elas comecem a ter consciência do poder pessoal dela como mulher e não dar o poder ao homem, ao masculino, né? E é um trabalho assim de formiguinha. Diz, mas Jesus só teve apóstolo. Pô, se fosse assim, então só podia ser padre, alguém que nasceu em Israel, pô. A mulher vem ganhando cada vez mais espaço. Isso pressiona a religião a mudar a sua perspectiva, mas a religião vai mais devagar. A gente sabe que a igreja ela é resistente a mudanças. As mudanças não acontecem da noite para o dia. São resultado de um processo muito longo. Hoje a gente vê que dentro das igrejas protestantes, principalmente, a mulher consegue ter um papel minimamente de protagonismo em algumas igrejas. Mas ainda é um papel meio subalternizado na maior parte do tempo. Algumas igrejas ainda negam à mulher o papel eclesiástico. A mulher, ela hoje já disputa esse espaço e ela diz assim, eu quero ter a minha religião, eu quero ter a minha fé, mas eu quero ter direito sobre o meu corpo. Eu quero ter direito de decidir sobre o meu corpo. Você vê hoje pessoas que são gays, lésbicas, travestis, transexuais e que se entendem como sujeitos de fé e que como sujeitos de direito sobre isso também elas querem ter seus direitos civis também reconhecidos e mantendo sua religião, mantendo sua expressão de fé. Então, hoje nós vivemos uma efervescência da busca do direito. E eu acho que é importante manter isso aceso, vivo e em luta. A gente acredita que o ser humano está evoluindo, mas é muito lento e vai demorar muito, muito mesmo. Talvez mais 900 milhões de anos, né? Demora muito, né? Mas um dia a gente acreditamos que a gente possa atingir, né, essa grandeza, né, do universo, né? Que cada um só pensa em si, né? Enquanto cada um pensa só em si, a gente não cresce. A gente precisa crescer muito, né? Aí vai chegar um mundo verdadeiro, né? Onde o que você pensa, o que você fala, né? É verdadeiro, né? É só você falar, acontece, porque é verdadeiro. O que você imagina, né? Tudo, né, se torna possível desde que você atinge esse nível de como é que fala? Equivalência com o Espírito de Deus, Espírito da natureza. O grande desafio que nós temos que enfrentar na Terra, para que possamos ser felizes e sejamos felizes quando chegar a nossa hora, é vencer o egoísmo. E como é que eu venço o egoísmo? Kardec lançou como bandeira da doutrina espírita a máxima: fora da caridade não há salvação. Porque a caridade é o antídoto do egoísmo. Na medida em que, para ser caridoso, eu sou obrigado a esquecer um pouco de mim mesmo, eu começo a vencer o egoísmo. Se nós melhorarmos, por exemplo, a nossa visão da nossa relação com a natureza, né? Que tudo que a gente está fazendo agora, isso volta para a gente. Se a gente cuidar, seja do meio ambiente, se a gente cuidar das pessoas, isso também se torna, através de resultados melhores, a gente vai possibilitar essa transformação em escala pequena e depois ampliando isso. Então, antes de pensar, de falar e fazer alguma coisa, pensa quais serão as consequências disso na minha vida
e na vida dos outros. Só com esse pequeno cuidado, nós já estaremos ajudando a construir uma humanidade melhor. Eu sendo ignorante sobre eu mesmo, a maneira como eu ajo em relação ao mundo é de forma ignorante. Se a gente olhar para esse quadro do mundo hoje, a forma como o homem lida com o mundo, e isso se estende em todos os seus aspectos, fica claro uma questão de uma ignorância, buscando sempre algo para se completar. Todas as experiências, todos os objetos que buscamos, eles não vão dar aquilo, isso já está claro, não vão dar aquilo que a gente quer, que é o quê? A sensação, eu quero estar em paz, eu quero estar completo. A vida espiritual é aquilo que falta mesmo. O Ocidente avançou, tem coisas maravilhosas, tecnologia fantástica, não tenho nada contra, mas faltou essa parte espiritual, né? Eu acho que muitas pessoas sentem que falta uma parte dela dentro dela mesma. Alguma coisa está faltando. E é essa espiritualidade. E quando essa espiritualidade é compreendida com responsabilidade, com maturidade, a própria vida material, ela se torna super fácil de lidar. Uma pessoa que compreende mesmo a filosofia, ela cumpre com seus papéis materiais ainda melhor e encontra tempo para cuidar de si mesma enquanto alma espiritual. A humanidade não tem outra saída. Ela não tem outra saída a não ser acordar para a sua verdadeira natureza espiritual, sua verdadeira natureza transcendental de uma vida após a morte, para ampliar o seu horizonte de universo. A humanidade já tentou todos os outros caminhos ao longo da história. Nenhum deu certo. Tudo levou a um conflito, a um posto sem fim. Mas ela nunca tentou de verdade, a ciência nunca tentou, a descoberta do espírito. Ela fica tentando descobrir galáxias lá, puta que pariu, buraco negro, não sei aonde, coisas que estão completamente distantes da sua realidade e não vê as coisas que estão aqui ao nosso lado. Você fotografa galáxias distantes, mas ele vê uma cidade astral que está aí na nossa cabeça. Então, esse é o meu toque aí para vocês aí. Procurem explorar a si próprio. O segredo está em nós. Nós somos almas muito antigas na Terra e tudo está gravado em nós mesmos, no nosso HD. Só que você tem que acessar esse setor do seu HD aí para trazer essas informações à tona. Só isso. Por isso que os grandes mestres da história sempre disseram: conhece-te a ti mesmo. Esse é o segredo. Por isso, todas as escolas orientais fazem uma jornada interior para entrar em contato consigo mesmo, que é a sua alma, que é teu espírito, que é o que você fazia antes de reencarnar. É descobrir toda essa realidade. E quando a gente olha que a nossa busca não deve estar nos meios, nos objetos, nas experiências, a gente para de buscar o que a gente está buscando a todo momento lá fora. E a gente se basta, a gente se acomoda, a gente fica em paz em nós mesmos. Essa flor de primavera é bonita ou é feio? Não é nem bonito nem feio, ela é do jeito que ela é. Não tem que ficar inventando se você gosta ou não gosta, se é bonito ou é feio. Gostar é uma coisa assim muito do capricho de cada pessoa. Porque ele não fala Deus gosta disso, Deus gosta daquilo. Tudo que tem Deus gosta, sabe? Não tem essa coisa assim, racional nem emocional, né? Eu me sinto bem com essa pessoa, eu me sinto mal com aquela pessoa. Isso é uma coisa que a gente cria, sabe? E a gente vai alimentando isso cada vez mais, né? A gente gostar e não gostar, isso é um prejuízo muito grande para a cabeça do ser humano. No momento que você gosta de uma coisa, gosta de alguém, você gosta menos dos outros. Você não consegue gostar igualmente a todos. Porque a gente cria esse conceito, essas coisas, né? É o capricho do ser humano. Muita gente acha que isso que é bonito, né? Eu não acho isso é ser pequeno demais. Importante a gente não ser fanático antes de mais nada, nem por astrologia, nem por isso, nem por aquilo, nem por um Deus cor-de-rosa, nem cor de azul, sei lá eu. E que a gente acredita em si mesmo. Você acredita que Deus realmente mora dentro de você, e se você consegue ver o outro como tão importante como você mesmo, como principalmente um espelho das suas próprias besteiras também, né? Então você vai tirar de você aquela coisa, fulano é culpado.
Porque é isso que é conscientização, eu acho. As guerras, não existiriam guerras se você entenda que o outro não é culpado. Que se alguém provocou aquilo, é você. Pode não parecer, as circunstâncias às vezes não somos vítimas, mas a gente não sabe o que nós já fizemos, para nós de repente sermos vítimas de alguma coisa. Então nunca é outro é culpado, nós somos culpados. Se a gente se chateia muito porque alguma coisa que o outro falou, que o outro disse ou fez, porque em algum ponto refletiu na gente. Então você também tem isso dentro, ou eu tenho isso dentro de mim. O que eu posso aprender com isso? Então eu quero ser compreendida. É isso que eu peço. Compreensão do meu rito. Bom, eu sou católico, tomo a minha hóstia e tomo meu vinho. A mãe Dango come o frango dela. Eu como frango, eu compro frango no açougue, se eu não sou vegetariano. A mãe Dango pega o frango lá no homem que vende frango, que vende frango pro frigorífico e faz o rito na casa dela. Ela é sitiana. Eu preciso compreender isso. Nem por isso o frango dela é pior do que o meu. Se ela está rezando no frango dela, eu não rezo no meu, mas ela reza no dela. Essa é a mensagem que eu gostaria de entender. Gente, eu rezo no frango. A mensagem que podemos dar ou ter é que todos nós, muçulmanos ou não, cristãos ou judeus, ou adeptos de qualquer religião, que devemos procurar incrementar e ampliar e desenvolver o sentimento humano entre nós, de vivermos em paz entre nós. Trabalhamos pela paz e amamos a paz e trabalhar por ela para aumentar esse sentimento humano que nos falta hoje em dia. É o que falta para todo no mundo todo, para fugir dos conflitos e fugir dos problemas e fugir das más ações que só geram conflitos, só geram infelicidade para toda a humanidade. Essa é a nossa mensagem e a mensagem para todo mundo, que todo mundo procure viver em paz e seja irmão do outro. Não importa se é muçulmano, se é cristão, se é judeu, se é de qualquer religião, que todo mundo procure viver bem com o outro, estenda a mão para o outro. E assim teremos uma vida tranquila. Quando você fala de expressão de fé, seja em qualquer religião, nós temos a construção histórica de um lugar de maniqueísmo, de dicotomia. É tudo muito cartesiano, ou é bem ou é mal, ou é bom ou é ruim, ou é santo ou é profano, ou é céu ou é inferno. E quando eu entendo que existe uma divindade construída em qualquer religião, mas eu vou falar da minha, do cristianismo, de um Deus que ele é uma figura amorosa, eu não consigo entender esse Deus que é amor, e amor ao ponto de, no cristianismo, ele entregar o seu próprio filho para morrer por pessoas e dizer que algumas delas não vão ter esse direito e vão ser condenadas por isso. Eu acredito que amor é dado a todos. Então, todos são alcançados pelo mesmo amor, da mesma forma, sem nenhuma discriminação. As religiões, elas são importantes na formação espiritual das pessoas. Há pessoas que precisam de pontos de vista como o do católico, do evangélico, do espírita, ou até mesmo do ateu, para se conseguirem existir, para conseguirem se sentir existindo, melhor dizendo, né? Então nós respeitamos isso. Pensar o bem, falar o bem, fazer o bem, quem faz isso com crença ou descrença, está sendo um excelente ser humano. Então o nosso olhar é o sofrimento, as causas dele, o que pode abrandar, o que pode agravá-lo. Então toda religião tem proveito na humanidade se ela está produzindo gente de bem, melhores seres humanos. Na verdade, nós nem nos vemos como religião, né? Religião é meio caixinha, né? Aqui uma caixinha, outra caixinha, e aí fica uma coisa muito limitada, né? A espiritualidade é o conceito mais amplo. Religião é parecida com torcidas organizadas de futebol. Você torce pro Corinthians, o outro torce pro Palmeiras,
um joga pedra no outro, entende? A religião, o problema da religião, dessa visão caixinha, é que demoniza aquele que não faz parte dele, né? Então isso é uma coisa que a gente não faz parte da filosofia nossa. A gente entende que a fé, existem diferentes níveis de fé e tem que ser respeitado. Mas a verdadeira espiritualidade é universal. Não existe tal coisa como essa separação, porque o que separa é material, o que une é espiritual. Por mais que essa verdade única se manifeste de forma cultural e localizada e no tempo e no espaço, ela é uma verdade única. Ela pode se manifestar de acordo com um viés mais cristão, um viés mais budista, um viés mais judeu, um viés mais muçulmano, mas essencialmente é uma única verdade. Então há que se compreender essas diferentes manifestações culturais e há que se olhar por debaixo do pano ou por debaixo da mesa, ou por debaixo destas manifestações, para que encontremos de fato aquilo que é a essência da experiência religiosa. A única verdade e sinceridade, né? Não precisa ser explicado, não precisa. Simplesmente mostre o fruto, mostre, né, a verdade. Porque se você começar a falar de verdade, você não explica nada. Tudo argumentações e justificações das coisas. Se for fazer isso, é melhor ficar quieto. Não, mas infelizmente é isso, viu? O que vale não é, né? É o sentimento, né? Um abraço, né? Coisas que é ativo, né? É atividade, não é bom dia, tudo de bom pra você, não é? Eu acho que por hoje tá bom, eu preciso tomar banho. Tá ótimo. Tá?